Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Clênio da Impressione Gráfica Rápida. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma série de equipamentos manuais, equipamentos menores para balcão, para você ter ali acesso rápido para utilizar eles no seu dia a dia de gráfica rápida. Equipamentos aí que não podem faltar na sua gráfica rápida para você poder executar alguns serviços e produzir alguns itens, beleza? Antes de mostrar esses equipamentos, eu vou pedir para que você se inscreva no canal caso não seja inscrito, clique em gostei se esse conteúdo foi importante para você, compartilha para que outras pessoas também possam estar conhecendo este canal e vendo este conteúdo. Se ficar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, é muito importante o seu like, o seu comentário para o nosso canal. Valeu? Então, vamos lá, bora pro vídeo, vou mostrar para vocês quais são esses equipamentos. Bora lá! Então vamos lá pessoal, vou mostrar para vocês agora uma série de equipamentos que nós utilizamos aqui na Gráfica Rápida. São equipamentos menores, equipamentos manuais, mas que você precisa ter ali perto do seu balcão para fazer algum serviço rápido, produzir os itens. Equipamentos que, por mais básicos que sejam, são indispensáveis na Gráfica Rápida. Vou mostrar aqui para vocês. Olha só, equipamentos de corte como tesoura, muito simples, você pode ter vários tamanhos de tesouras. Aqui eu tenho até um outro modelo aqui de tesoura, aqui ó. Esse modelo de tesoura aqui é aquela tesoura de corte em zigue-zague, tá? Vou mostrar aqui até o acabamento dela, olha. Pra focar aqui, ó. Ela faz esse tipo de corte em zigue-zague. Essa tesoura nós utilizamos bastante para fazer aqueles acabamentos naquelas balinhas personalizadas que o pessoal costuma produzir para dar de brinde, né? Vai ter algum evento, eles produzem aquelas balinhas personalizadas com o logo do Instagram, né? Então assim, é interessante, as balinhas saem bastante, então você pode estar produzindo com uma tesoura dessa, o acabamento dela, você vai envolver ela com papel adesivo e vai fazer os cortes nas laterais em zigue-zague, fica um acabamento bem bacana, fica uma balinha bem produzida, ok? Outros equipamentos que são os estiletes, né? Esse aqui é um modelo de estilete menor, tá? Estilete menor. Aqui eu já tenho um outro modelo de estilete maior que nós utilizamos. Então a gente tem bastante estilete, né? Total, a gente só esses dois modelos aqui, mas a gente tem bastante estiletes aqui. Esse estilete aqui é legal porque você pode colocar lâminas extras aqui dentro. Então assim que finalizou a lâmina, você vai jogar ela até o final, ela pega a lâmina extra que tem, dá para colocar até umas 6 lâminas extras aqui dentro, tá bom? Bem legal, cabo emborrachado, muito maneiro. Então vale a pena ter uns modelos de estilete assim. Caso você tiver oportunidade, compre um modelo de estilete desse que vai te poupar bastante tempo, te dar mais firmeza nos cortes, tá bom? Esses aqui são equipamentos de corte simples que você vai ter que utilizar na Gráfica Rápida para cortar adesivos, chapa PS, papel mesmo. Então assim, é um equipamento bem legal. Os equipamentos básicos não podem faltar na sua produção na Gráfica Rápida. Outros equipamentos básicos são mesmo régua metálica, né? Que eu utilizo muitas réguas metálicas. Essa aqui é uma régua de 30 centímetros, essa aqui já é uma régua de 60 centímetros. Aqui que eu consegui também trazer aqui para vocês, essa outra régua aqui também é uma régua popular, também é uma régua de 1 metro. É uma régua metálica de 1 metro. Também um item bem legal para você utilizar para cortar mesmo uma chapa PS, fazer o acabamento em adesivos, cortar materiais maiores que precisa utilizar o estilete, uma régua, ou você fazer algumas medidas também. Então fica a seu critério. Equipamentos para medidas mesmo, nós utilizamos as réguas para fazer medições em papel, coisa menor. Aqui já tem a fita quando você for trabalhar com algum material maior que 1 metro, né, que a sua régua já não te atende. Então você vai medir uma vitrine, você vai medir um espaço de um carro para aplicar algum adesivo. Então é interessante você ter é muito útil uma trena na fita métrica. Eu tenho até aqui também essas outras fitas métricas menores aqui também, né? Essa aqui é até de 1,5 metro, aquela fita métrica convencional, tá? Utilizamos em algumas situações específicas também esse tipo de fita, tá bom? Então assim, esses equipamentos de medição e corte, equipamentos básicos, né? Que você está utilizando aí na sua gráfica rápida, na produção dos itens. Outro equipamento bem básico são espátulas, para você estar fazendo a aplicação de adesivo, tá aplicando um acabamento, uma laminação em algum material. Então assim, é interessante você ter, obviamente, se você for trabalhar com adesivos, é indispensável o uso.
Esse aqui é espátula para acabamento. Olha, esse modelo de espátula aqui, tem outro modelo de espátula. Essa espátula aqui já tem esse acabamento em tecido aqui para facilitar a sua aplicação. Isso aqui, se você for trabalhar com adesivo, é dispensável: estilete, régua, espátulas de acabamento, fita métrica. Aqui tem até um material aqui também que meio que na gambiarra a gente utiliza também. Isso aqui também a gente acaba utilizando também para aplicação de adesivo também. É tipo um mini rodo, né? Você consegue tirar as bolhas com facilidade embaixo. Você pode envolver com uma flanela e vir puxando ali. Tá bem tranquilo, ajuda bastante na aplicação. Tem aqui também um equipamento para raspar sobras de adesivo que estão muito encrostadas, já que estão ressecadas, você não consegue às vezes tirar com um soprador térmico. Então nós utilizamos esse daqui, um equipamento que você pode usar para raspar, para tirar alguma irregularidade também, né, na superfície que você for aplicar um adesivo, especialmente se ela já tem restos de cola, né? Então ali sobrou algum resíduo ali que precisa fazer uma raspagem para poder deixar a superfície mais lisa, tá? Daquele tá bem velhinho, já tem bastante tempo que a gente tem ele, tá ok? Deixa eu ver mais qual equipamento manual que eu posso estar mostrando ainda, falando sobre adesivos. Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. Puxar um pouco essas coisas para cá. Porque tem bastante coisa para mostrar hoje. Olha só, esse aqui são equipamentos que nós utilizamos para a produção de adesivo de vinil. Um adesivo de recorte, um adesivo que tem um recorte eletrônico, né? Na plotter, a gente vai lidar com um item menor. A gente utiliza esse jogo aqui, é um jogo até que tem bastante utilidade para a gente trabalhar com adesivo. Esse daqui é um estilete de precisão, falei de estiletes. Esse aqui é um estilete muito bom, então acabamento bem bacana, é um estilete de precisão. Aqui você regula, troca a lâmina, depois ela vira cegar. Então assim, é um item interessante de você ter para trabalhar com adesivos menores, né? Se for fazer algum tipo de acabamento, algum corte que necessita um detalhe, então esse é o estilete, tá? Aqui nós já temos um jogo de ganchos, né? Esses ganchos aqui ajudam a depilar, que nós utilizamos eles para depilar, né? Depilar os adesivos mesmo, né? Às vezes tem uns itens que são menores ali, então utilizamos esses ganchos aqui para poder fazer a depilação do adesivo. Aqui tem uma tesourinha também bem pequena aqui, olha, tesourinha de precisão também. Deixa eu ver se dá para focar aqui. Esse modelo de tesoura. E aqui também tem pinça. A pinça tá bem útil, tá? Eu junto com um kit. Esse kit para serviço de depilar adesivos, né? Então assim, bem interessante. É um kit, foi bem baratinho ali, mas você consegue fazer bastante trabalho com ele, só deixar ele bem guardado para não perder, porque são peças pequenas, né? Então você tem que ter todo o cuidado de guardar elas, tá bom? Vamos lá, vou mostrar outro item aqui de balcão aqui de gráfico rápido que você pode estar utilizando, que são os, vou pegar aqui, furadores. São perfurador, né? São perfurador duplo, um perfurador para você estar utilizando no balcão. É um item que precisa você ter no balcão, próximo do galpão, porque você acaba tendo que utilizar ele em algumas situações. Ok, esse aqui é um outro menor, também furador duplo, né? Esse aqui fura uma quantidade pequena de folhas. Nós temos até aqui um furador maior. Vou pegar ele aqui. Pessoal, vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui já é um furador maior. Aqui tem a regulagem, né? Aqui você regula o tamanho da folha para encontrar o meio. Depois que você regulou aqui o batente dele, aí você só vai furando, né? Já com mais certeza, aqui fica mais assertivo os seus furos, porque aqui tem uma regulagem. Você encostou a folha aqui no batente, esse batentezinho aqui, ó, aqui é regulado, né? Você acertou o meio da folha, vai baixando ele e utilizando esse perfurador. Ele fura uma quantidade grande de papéis. Se não me engano, ele fura 100 folhas. É muito interessante, um equipamento muito robusto, muito forte, né? Então assim, bem interessante esse tipo de furador, tá bom? É um equipamento que você pode estar adquirindo com o tempo, mas basicamente você já pode começar com esses furadores básicos. Depois, com o aumento do serviço, você necessitar de furar uma quantidade maior de folhas, igual que nós já precisamos de fazer furações maiores, de quantidade maior, um volume maior de papel, então optamos por utilizar esse equipamento aqui, tá? Vou mostrar aqui, além dos furadores, tem também nossos modelos
grampeadores. Ah, mas antes de passar para os grampeadores, tem mais um modelo de furador aqui, ó. Esse aqui é um furador único, né? Pega aqui uma folha. Aqui um modelo de furador único. Esse aqui faz um único furo. Você só vai colocar ele aqui, o papel aqui, ó. E muito interessante para você fazer um furo, fazer algum acabamento numa plastificação. A pessoa precisou de fazer umas furações, então assim, é um item para fazer uma furação só, muito bom. É bem simples. Esses aqui são furadores duplos, esse aqui é para fazer um único furo, tá? Equipamento também muito resistente, temos há muito tempo já, então assim, muito bom para você estar utilizando aí na gráfica rápida. Fora que de furadores mesmo, e perfuradores, a gente tem também esses equipamentos aqui, ó. Esse aqui é o equipamento também que faz uns cortes. Vou mostrar aqui, deixa eu pegar aqui mais um papel aqui de teste. Que é bom que você já vê na prática aqui, ó. Esse aqui é um cortador. Olha só, você posiciona sua arte embaixo dele e olha, já faz o furo. Ele tem vários cortadores desse, vários formatos, vários tamanhos, né? Que eu tenho um maior aqui de 5 centímetros de corte. Área de corte de 5 centímetros, que é interessante para você cortar em um papel 180, você fazer o acabamento. Não recomendo muito você utilizar para cortar adesivo. Você tentar cortar um material que é um adesivo, ele costuma acumular cola, né? E é muito complicado depois tirar essa da cola daqui, tá? Assim, ele pode acabar agarrando, vai acabar travando o seu equipamento, então eu não aconselho. Então dá uma olhada, esse equipamento é bem legal, você consegue encontrar de vários formatos também de corte, né? Muito bom esses equipamentos, nós utilizamos ele bem no início na gráfica, nós utilizamos esses modelos de cortadores, né? Hoje em dia eles estão até um pouco encostados, né? Estão meio que aposentados ali, se alguém precisar utilizar. Claro que volta e meia a gente acaba utilizando, mas não é com muita frequência não, tá? Deixa eu dar mais uma olhada aqui o que eu tenho aqui de cortador. Cortadores, deixa eu ver, que eu posso estar mostrando ainda para vocês. Eu tenho aqui um outro modelo de cortador. Esse modelo de cortador aqui. Esse modelo de cortador ele tem uma regulagem aqui. Aqui embaixo tem uma lâmina. E o que acontece? Ele... Até que a lâmina até foi retirada aqui da peça. Mas ela possui uma lâmina aqui, o qual você coloca na posição e faz o corte circulando. E ela corta a peça, tá? Nós tiramos aqui porque ele já está um tempo parado. Nós não utilizamos esse equipamento porque já cortamos o material na plotter, né? Então assim, é um item bem legal. Esse é um item que nós compramos junto com uma máquina de produção de bottoms. Então veio esse item junto que serve para cortar, né? Cortava os bottoms utilizando ele, né? E uma ferramenta manual, mas de muita utilidade, bem resistente, tá? Só você trocar aqui, coloca uma lâmina, uma lâmina de estilete aqui. Então assim, fica bem legal, um material muito forte, né? Se encontrar aí, talvez você consiga encontrar em sites aí que vendem materiais. Se você encontrar um desses, assim, é interessante você comprar, você produzir, fazer uns cortes mais rápidos, tá bom? Mas também faz parte dos itens também que nós não utilizamos mais tanto por conta da plotter, né? Temos plotter de recorte, então, né, alguns desses materiais manuais nós não utilizamos mais tanto com tanta frequência. Às vezes a plotter está ocupada, então precisa cortar ali um bottom, cortar algumas tags, umas unidades, poucas unidades de tags, então a gente acaba utilizando esses equipamentos manuais para esses cortes, tá bom? Outro equipamento furador ainda que nós utilizamos, esse aqui a gente utiliza ainda bastante. Vou puxar aqui um pouco para cá, para vocês terem uma visibilidade. Vou mostrar aqui, ó, esse equipamento aqui. Esse equipamento aqui é um alicate perfurador e aplicador de ilhós, né? Ele perfura e aplica ainda o ilhós. Olha só, esse daqui é um modelo de alicate bem bacana e tem várias funções. Aqui nessas abas na lateral aqui, ele faz a perfuração. Vou mostrar aqui, ó, deixa eu ver se consigo perfurar esse papel aqui, ó. Ó. Olha lá. Ela faz dois tipos de furações. Essa furação e aqui ainda eu consigo fazer outro tipo aqui. Furação menor. Que uma seja de 5, outra seja de 3, se eu não me engano, são dois tamanhos diferentes. Esse maior aqui que nós utilizamos para aplicação de ilhós. O que acontece? A gente utiliza esses batentes aqui, ele tem uma regulagem. Se eu juntar aqui, ó, olha, eu posso regular aqui
quanto que eu quero a distância. Depois que eu regulei, eu só vou furando os itens e vai sempre furando com a mesma distância aqui. Aqui em cima que tem essa peça que aperta o ilhós aqui em cima, né? Aqui você pode regular, você só puxa ele para frente aqui e pode girar ele, ó. Ele gira e você pode encaixar ele aí. E é interessante que ele já tem um lado que faz a aplicação. Vou voltar para cá. Ele fecha aqui o ilhós. Depois que você colocou o ilhós, você vai lá e fecha ele. Muito interessante. Eu vou pegar até um ilhós ali. Espera só um instantinho que eu vou pegar um ilhós para mostrar para vocês. Já peguei um pacotinho de ilhós. Vou mostrar aqui na prática como que nós fazemos. Eu vou pegar aqui a furação maior, que é a furação que dá certo com esse ilhós que eu estou utilizando no vídeo. Olha só, aqui eu vou pegar e vou... Fiz a furação. Depois eu venho aqui, coloco o ilhós e vou encaixar aqui a peça. Caiu aqui, vou pegar outro. Isso. Aí você passa um aperto aqui no ilhós. E eu faço a aplicação do... Nós fazemos a aplicação do ilhós. Então, essa é uma ferramenta, além de perfurar, é um perfurador, né? Nós também fazemos a aplicação. Ele tem até uma trava de segurança aqui, ó, aqui no canto aqui, ó. Você junta ele aqui e empurra para baixo, ele trava, né? Para evitar, né, de acontecer alguma coisa, de empenar, de bater em algum lugar. Então ele fica mais travado até por segurança mesmo desse alicate. Um alicate assim que com o tempo você pode estar adquirindo ele, se você não tiver na gráfica rápida. Outros equipamentos também vão te atender muito bem, mas ele assim é uma mão na roda, essa aplicação perfurador e aplicador de ilhós. Ainda falando em ilhós agora, eu tenho aqui, ó, nós também utilizamos esse item aqui, quase não dá para ver direito aqui no vídeo, mas ele é um aplicador de ilhós, tá? Ele aqui que nós aplicamos os ilhós nas peças menores, por exemplo, calendários, alguns itens que necessitam acabamento com ilhós. Então assim, é esse equipamento que nós utilizamos. Aqui embaixo ele tem uma regulagem que trava na mesa, né? Eu não furo a mesa para aplicação dele. Eu comprei esse adaptador aqui embaixo, que serve para travar na mesa. Você travou ele na mesa certinho, então você pode aplicar os seus ilhós tranquilamente. Você pode trocar os batentes, né, para a aplicação de ilhós maior, ilhós menor. Então assim, muito interessante. É uma máquina também muito resistente, tá? Muito forte. Você pode ter ela durável por muito tempo. É um equipamento muito bom. Vale a pena adquirir para você produzir alguns itens de gráfica rápida com acabamento bacana, certo? Vou tirar aqui da tela. É um equipamento muito bom. Deixa eu ver o que eu tenho aqui mais para mostrar para vocês. Assim, vou mostrar aqui os modelos de grampeador. Tem aqui um grampeador, além do grampeador convencional, nós utilizamos esse modelo aqui de grampeador. É um grampeador para revista, tá? Um grampeador maior. Aqui ele possui essa... melhor. Aqui eu posso ajeitar aonde que eu quero que a folha pegue. Aqui no batente eu posso perfurar e grampear, né, ao mesmo tempo várias folhas, né? Aqui tem uma regulagem, aqui tem umas medidas aqui na lateral aqui. Eu posso regular aqui a distância. Depois que eu regulei a distância, só vou perfurando, depois dobrando, ele grampeia no meio exato da revista, né? Então assim, muito bacana de utilizar. Além do grampeador convencional, nem trouxe ele aqui para o vídeo, que é o grampeador normal, né, que todo mundo conhece, o grampeador simples. Esse aqui é o modelo mais diferenciado, muitas pessoas não conhecem. Mas o grampeador, você pode grampear até no meio de uma folha A4, né? Depois faz a dobra. É um equipamento prático e vale a pena você ter no galpão para produzir, né, alguns livretos, né, algum material menor que precise de grampear no meio, tá bom? Aqui eu tenho os modelos, um extrator de grampo, né, equipamento manual também. Aqui eu já tenho esse modelo de grampeador para madeira, né, a gente acaba utilizando às vezes para grampear algum banner,
para produzir algum quadro que precisa prender na parte de trás dele uma lona. Então nós utilizamos esse grampeador aqui, um grampeador muito forte, né? Você pode grampear madeira, né? Você faz a peça ali, pode grampear o banner para reforçar o banner, se caso for necessário. Então assim nós utilizamos eles nessas aplicações, até os blocos mesmo, nós utilizamos ele para prender os blocos. Além da blocagem, nós pegamos e grampeamos nas extremidades próximas ali da blocagem para dar um reforço a mais, né, nos blocos, tá bom? Esse é um modelo bem bacana de grampeador assim, um grampeador muito bom. Deixa eu ver o que mais eu tenho aqui para mostrar para vocês. Tem itens que são itens mais simples, como eu tenho aqui essa cola, né, cola quente, aplicador de cola quente, cola quente. Tem algumas aplicações que acabam precisando de utilizar cola quente, equipamento que nós utilizamos também. Alicate para cortar algum item menor ali que precisa fazer algum corte, até para cortar um aerô, se for o caso, nós utilizamos um alicatezinho desse aqui. É um alicate útil, tem múltiplas funções, né? Então bem útil em algumas situações. Tenho aqui também uns itens um pouco diferentes. Aqui é um furador de couro, nós utilizamos para perfurar alguns itens aqui que precisa perfurar. Olha só, tem uma ponta aqui. Então, utilizamos de vez em quando para perfurar alguma coisa, às vezes uma capa que vai precisar aplicar algum material, nós utilizamos para perfurar ou fazer uma marcação, utilizando esse furador de couro, tá bom? Também conhecido como furador de couro, né? Eu conheço como furador de couro, ok? Deixa eu ver aqui para vocês, aqui eu vou mostrar aqui também outro item que nós utilizamos aqui, é a balança. Bem diferente, mas nós utilizamos a balança para pesar algum item para enviar pelo correio, né? Para fazer alguma dosagem. Uma balança dessa que nós utilizamos para essas finalidades. Então é útil você ter uma balança também para pesar algum material que você vai precisar encaminhar. Você vai preparar uma resina, então você pode utilizar uma balança dessa para fazer os cálculos, né, para aplicação da resina, né, de alguns outros materiais mesmo, um silk, né, se você for utilizar materiais de silk screen, você precisa estar pesando ele para poder fazer as misturas, tá bom? Então a balança atende bastante nesse sentido, ok? Vamos lá, vamos ver o próximo item que eu tenho aqui. Vamos pegar aqui o equipamento. Esse equipamento aqui, vou pegar aqui. Tá quase sem espaço aqui na mesa, mas vai dar certo. Esse aqui também é outro equipamento que está há bastante tempo com a gente. Tá bem velhinho já, mas é útil, muito útil. Que é esse cortador. Olha só, é um cortador de vários materiais. A gente corta crachá, nós cortamos carteirinhas, e já corta no formato. Vou ver aqui se eu consigo cortar aqui uma folha pra você ter uma noção. Vou pegar aqui, ó. Olha só. Esse cortador. Se eu vou acertar aqui também num ângulo meio complicado, mas aí você baixa a alavanca. Pronto. Acho que ele não cortou 100% porque o papel que eu estava usando era pequeno. Deixa eu acertar ele melhor aqui. Cortes, eu vou fazer umas carteirinhas. Nós utilizamos esse cortador para cortar todas do mesmo tamanho, já com acabamento em cantos arredondados. Ele é um cortador muito útil, é um equipamento já que nós já temos há muito tempo, mas serve muito, tem muita serventia para fazer crachá, como eu falei, carteirinhas. A gente acaba produzindo outros itens, né, identificadores. Eu vou até dar um spoiler aqui do próximo vídeo nosso aqui, que vai ser sobre plaquinhas de supermercado, plaquinhas para reutilização. Nós cortamos aqui, ó. Olha só, tá? Fiz impressão, plastifiquei e utilizei esse equipamento aqui para fazer o corte e o acabamento, ok? Então é um equipamento muito bom, nos serve bastante, temos anos já esse equipamento aqui, é muito útil, muito forte também, resistente. Isso aqui é ferro puro aqui, aguenta muito tempo, tá? Então vale a pena ter um equipamento desse para você fazer uns cortes mais rápidos, né? E produzir uns itens diferenciados. Vou tirar ele aqui da mesa, pois ele ocupa muito espaço.
Outro equipamento que nós utilizamos aqui, que é o equipamento manual, é canteadeira. A gente conhece já a canteadeira, que faz o acabamento cantos arredondados, né? Aqui ela faz, iniciando um ângulo meio desfavorável, mas você pode baixar aqui e ela faz um acabamento arredondado. Ela faz acabamentos arredondados. Você pode também utilizar esse outro equipamento conjugado, ele vem além do cortador ali, fazer os cantos arredondados, ela também tem esse furador ovoide aqui, ó. Fazer esse acabamento aqui, utilizando, deixa eu mostrar melhor. Utilizando aqui para produzir, por exemplo, crachá, né? Perfuração, vai lá, você consegue prender com um jacaré depois, né? Eu vou furar aqui, eu tô de costas aqui pro equipamento, mas vai dar para notar aqui, ó, olha só. Isso é para produção de crachá. Você pode produzir ele usando, né, pode cortar uma chapa PS, se você quiser utilizar, pode usar um material com polacil, né, equipamento, um item plastificado, né, esse equipamento vai servir para cortar e fazer a furação, ok? Para produzir crachá, carteirinha, muita coisa com ele. Equipamento muito bom também, bem resistente, bem durável, já temos há um certo tempo também essa canteadeira conjugada, muito interessante, vale a pena ter esse equipamento. Outro equipamento manual ainda, que eu vou mostrar para vocês, no caso acho que ele será o último equipamento manual mesmo, e a famosa guilhotina. Também já está há muito tempo com a gente, nós utilizamos essa guilhotina no balcão, para fazer uns cortes, tem anos, acho que foi um dos primeiros equipamentos que nós compramos. Esse modelo de guilhotina já está com a gente há muito tempo, então assim, é um item muito resistente. Essa guilhotina ela tem uma peculiaridade, assim, uma coisa interessante sobre ela, que ela tem aqui o facão dela de corte normal, aqui na lateral, né? Você faz o trabalho normal com a guilhotina, só que aqui do outro lado dela você pode virar, e além dela ser uma guilhotina normal, ela também possui esse equipamento aqui do lado, essa peça aqui que serve para picotar, refilar e fazer um corte em zigue-zague. Ele serve para esse tipo de material. Então, além dela ser uma guilhotina que aparentemente é normal, é uma guilhotina conjugada com picotadeira. Ela tem equipamento, aqui ela tem a lâmina para refilar. Aqui na lateral nós trocamos, vou segurar aqui, ó. Aqui você pode trocar o tipo de corte que você vai utilizar. Aqui na lateral você faz uma troca de cortes, ela é conjugada com essa peça, então você pode servir como serrilhadeira, você pode utilizar para refilar ou fazer um corte em zigue-zague. Além de guilhotina e essas funções, ela tem mais uma, que é canteadeira. Sim, ela é canteadeira também. Vou mostrar aqui, ó. Aqui no cantinho aqui ela possui uma peça de cantear, ó. Ela faz a parte de canteadeira também. Ela corta também os cantos arredondados. Aqui eu tô sentado, tô numa posição meio desfavorável aqui para manusear ela, mas ela faz os cortes. Então ela é uma canteadeira, ela é uma guilhotina, é uma serrilhadeira, é uma refiladora e ainda faz um corte em zigue-zague. É um item que nos acompanha há muito tempo, né? Foi um dos primeiros equipamentos que nós compramos e ele é conjugada, uma guilhotina assim, já tem muito tempo de estrada, já produzi muitos itens com ela, até hoje utilizo ela no balcão ainda, ficou como um xodó aí das antigas. Tá? Nós já temos outros modelos de guilhotina maior que eu não vou mostrar nesse vídeo agora. Estou mostrando equipamentos menores e manuais porque não cabe nem aqui para mostrar aqui na mesa, mas com o passar do tempo que eu vou mostrar outros equipamentos maiores, equipamentos elétricos que nós utilizamos, né? Então assim, com o passar do tempo eu vou mostrando outros equipamentos. Esses aqui foram equipamentos manuais muito interessantes, tá? Mostrei para vocês aí. Se você não tem nenhum deles e está querendo começar uma gráfica rápida, comece com os mais simples, né? Que tem equipamentos aqui que acabam sendo mais caros, né? Mostrei para vocês aquele perfurador de muitas folhas, ele no início de uma gráfica rápida não é necessário, né? Por exemplo, equipamento assim de valor considerável, ele tem um valor considerável, só que se você não tem ele, opte por utilizar furadores únicos, um furador único, outros modelos de furadores
que também vão te atender bem. Então assim, com o tempo você vai comprando as coisas, mas é interessante você dispor de equipamentos assim para serviços de balcão, tá? Até vou mostrar aqui um bônus para vocês aqui de uma gambiarra, tá? Antes de finalizar o vídeo, que o vídeo já ficou bem grande, vou mostrar aqui para vocês uma gambiarra que eu utilizei também por bastante tempo, hoje não utilizo mais, mas que foi muito útil. Vou mostrar aqui para vocês, que é essa serralhadeirazinha aqui, ó. Essa serralhadeira aqui foi uma peça que nós desmontamos, compramos nessas lojas de artigos para cozinha, né? Eu comprei esse item, desmontei ele e coloquei essa micro serrilha aqui, ó. Tá? Eu utilizava isso aqui para fazer blocos, utilizava uma régua de apoio e com isso fazia a micro serrilha do material, né? Isso aqui hoje em dia a gente não utiliza mais, nós temos serrilhadeira elétrica já, mas isso aqui foi útil por muito tempo. Então assim, foi uma gambiarra, não tinha os equipamentos na época para produção, mas que foi muito útil, tá? Tem guardado até hoje aí também, como lembrança mesmo de um equipamento muito bom, serviu bastante tempo pra gente. Dava trabalho, realmente dá muito trabalho produzir com ele, mas é o que tinha, então assim, né? Vamos aproveitar e usar o que tem para produzir. Depois, com o tempo, nós compramos equipamentos melhores. Tá bom, gente? Olha, o vídeo se estendeu bastante, mostrei muita coisa, tá, para vocês. Ainda sobrou alguns itens de manual menor, mas assim que não tem tanta relevância quanto esse que eu mostrei para vocês, tá? Então, obrigado aí para quem assistiu o vídeo até aqui. Foi bastante coisa, o vídeo acabei me estendendo muito com o vídeo, mas mostrei bastante coisa para vocês. Obrigado para quem assistiu até agora. Não se esquece aí de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos. Muito obrigado aí mesmo. E fique com Deus. Tchau, tchau, pessoal.